Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 19. Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o 19. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, nós queremos ouvir a tua voz. Cantamos há pouco do desejo do nosso coração de ter renovado em nós a tua presença. Rogamos a Ti que o Senhor ministre poderosamente ao nosso coração, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, de modo que possamos perceber e compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar a cada um de nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria que a igreja hoje prestasse bastante atenção àquilo que nós desejamos falar. Certamente nós já pregamos algumas vezes neste texto, mas a ênfase de hoje eu gostaria de fazer na urgência da necessidade que a igreja tem de buscar sabedoria do alto e discernimento. E quando eu falo a igreja, eu falo de cada um de nós, porque a igreja somos nós. Então há uma necessidade, nunca houve uma necessidade tão grande de que nós busquemos desesperadamente, oremos por isso. Eu até proponho que este mês seja um mês onde nós deixemos de lado algumas necessidades físicas e materiais e insistamos em buscar do alto essa sabedoria e este discernimento. Amém? Então vejam bem, o texto que nós lemos é a primeira oração feita pelo apóstolo Paulo em favor dos Efésios. E a gente já disse várias vezes aqui que esta epístola, ela é uma encíclica, ou seja, é uma carta circular, não foi escrita apenas à igreja de Éfeso, mas foi lida em todas as igrejas da Ásia Menor e continua sendo lida em todas as igrejas cristãs da face da terra. O objetivo da carta aos Efésios é apresentar a igreja como corpo vivo de Cristo sobre a terra. E nos dias de Paulo, a igreja enfrentou uma nefasta atuação e ação dos judaizantes, que era um grupo de judeus que se enciumaram por causa do cristianismo e começaram a tentar impedir a obra de edificação da igreja, infiltrando no meio dela ensinos heréticos
que feriam a liberdade da graça de Deus. Nos versículos 15 e 16 desse contexto, nós encontramos o apóstolo agradecendo a Deus, mencionando a fé e o amor daqueles irmãos uns pelos outros. Vejam bem, fé e amor, extremamente necessários. Mas a gente percebe que ainda faltava algo essencial na vida daqueles queridos irmãos, que tem faltado nos dias de hoje. Ao amor e à fé precisam ser agregados sabedoria e discernimento espiritual. Amém? Amém. Então, a igreja do século 21 parece sofrer da mesma necessidade daqueles crentes do primeiro século. Por isso hoje eu queria muito, mas muito mesmo, que você compreendesse, que você buscasse compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar à igreja. A igreja, por ser corpo de Cristo, precisa se revestir da sabedoria daquele que é o seu cabeça. Amém? Então, amados, sabedoria e discernimento espiritual são imprescindíveis para a nossa sobrevivência espiritual, sobretudo em tempos de relativismos. Nunca se viu tantos ensinos heréticos dentro da igreja, quanto algumas coisas que têm sido trazidas ao nosso tempo e adentram a igreja. E nós ficamos abismados com determinadas coisas que têm acontecido nos dias de hoje. Por isso é preciso que você esteja revestido da sabedoria do céu, do discernimento, para que você não seja enganado com os ventos de doutrina que têm soprado, nem com as coisas que têm acontecido culturalmente no nosso tempo. E eu gostaria de começar hoje orando por sabedoria, pedindo que nós estivéssemos clamando ao Senhor. Dê uma pausa, faça uma pausa nas necessidades, que eu sei que são muitas as necessidades do povo de Deus, mas é imprescindível que a igreja clame por discernimento. Precisamos de discernimento para entender, para discernir o que tem acontecido à nossa volta. E precisamos da sabedoria do céu para saber como agir diante das revelações que nos serão trazidas. Amém? Então, meus amados, sendo esta uma carta circular, como eu disse no início, ela é endereçada também a nós hoje, sobretudo porque temos enfrentado muitos ventos doutrinários contrários à palavra de Deus, além da tentativa diabólica de transformar em libertinagem a graça de Deus. Então, meus amados, muitos no nosso meio já deveriam ser mestres, mas continuam precisando de que se ensine os rudimentos da fé. Isso não é possível. Então, em nome de Jesus, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, pedindo que o Espírito traga luz de entendimento celestial para nós, para que nós possamos compreender aquilo que Ele deseja ministrar. As famílias correm perigo, os filhos correm perigo, há tantas coisas à nossa volta que só a misericórdia de Deus para nos manter vivos no tempo de hoje. Então, eu queria focar em 4 petições centrais deste clamor apostólico de Paulo pela igreja cristã de todas as épocas. A primeira petição feita pelo apóstolo, e eu vou ler o versículo agora, os versículos, mas na linguagem da NVI. A primeira petição do apóstolo é que o Deus do Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda à igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Logo aqui nós descobrimos
que só é possível receber esse discernimento, essa revelação e essa sabedoria através do pleno conhecimento do Senhor. E para que nós conheçamos ao Senhor, nós precisamos nos aproximar a cada dia mais dele. Como? Através da Santa Palavra de Deus, através da oração e da presença viva do Espírito Santo em nós. O Senhor nos exorta em sua palavra a buscar conhecê-lo. Ele se queixa, inclusive, de que a falta de conhecimento do povo de Deus é a causa da destruição do seu povo. Então, Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, o Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Enquanto vida tivermos sobre a terra, nós vamos continuar buscando esse conhecimento, buscando essa intimidade, buscando estreitar este relacionamento com o Senhor. Os crentes de hoje estão muito preocupados em receber bênçãos materiais, mas a maior das bênçãos nós estamos deixando de lado, que é a presença viva de Jesus em nós, é a presença viva de Jesus conosco, no nosso meio, fazendo a diferença. O versículo na versão da NVI diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar isso. É orar por isso, é jejuar por isso, é fazer com que o nosso coração arda por isso, em nome de Jesus. Nós lotamos muitas vezes as nossas reuniões de oração, nós buscamos ardentemente tantas coisas. Eu quero amealhar, eu quero construir, eu quero adquirir, eu quero receber isso, aquilo e aquilo outro, e deixamos de lado a maior das bênçãos, que é a plenitude da presença do Senhor. Amém? Então esse conhecimento não cessa e não é apenas teórico, mas ele é experiencial. E essa sabedoria e revelação que vem do Senhor não permitem que sejamos enganados pela tolice dos homens, nem pelos sofismas de Satanás, mestre da mentira e do engano. O povo de Deus precisa aprender com a estratégia dos crentes de Bereia, que o apóstolo Paulo pregava, e eles iam para as Escrituras para conferir coisas espirituais com espirituais, para saber se as coisas se passavam verdadeiramente assim. Amém? Então, amados, tudo isso a gente tem visto que muitos ensinos espúrios têm sido ministrados para que dê ibope espiritual. Igrejas que lotam com determinados ensinos. E a gente tem visto que muitos desses ensinos têm produzido uma geração de crentes que não tem profundidade espiritual. É como se os fins justificassem os meios. Mas nós precisamos entender que o Senhor da glória, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quer ressuscitar espíritos mortos nos seus delitos e pecados. E muitos têm ido às igrejas, têm buscado as igrejas cristãs sob a promessa de melhora de condições financeiras, disso, daquilo outro, de saúde física. E a gente sabe que nem sempre essas coisas vêm. Mas que em nome de Jesus, nós estejamos hoje com um firme propósito no nosso coração de buscar essa sabedoria e essa revelação desse conhecimento experiencial com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor marcou esse encontro com você essa noite, é porque o Senhor queria ministrar isso ao seu coração. Segunda petição do apóstolo é que a igreja tenha os olhos do coração iluminados
para compreender a esperança do seu chamamento. Versículo 18, a parte A do versículo diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Bem, fomos chamados e escolhidos com o propósito principal de nos tornar filhos de Deus, membros de sua família. Esse é o maior dos privilégios que muitos não compreendem. Mas há também os vários objetivos ministeriais para os quais nós precisamos estar atentos. E eu queria perguntar a você nessa noite, por que é que o seu coração arde em termos ministeriais? O que é que Deus colocou no seu coração em termos ministeriais? Tem um ardor, tem um chamado. Então invista nisso, ore por isso, peça que o Senhor revele aquilo que Ele quer de você em relação ao seu ministério. Nosso espírito recriado, ele recebe as impressões do Espírito de Deus, que nos capacita a realizar a sua obra. Nós estamos vivendo um tempo em que está ficando cada vez mais difícil se fazer a obra de Deus. Por isso nós carecemos, como eu disse no início, desesperadamente, tanto do discernimento quanto da sabedoria, para saber agir na hora certa. Como fazer? Como levar essa palavra? Essa semana eu vi um noticiário, uma irmã cristã, ela passou por uma senhora que era de uma outra religião, e ela disse: Jesus te ama e tem um plano na sua vida. A outra se sentiu profundamente ofendida, está processando aquela mulher por como é religiosa, agressão religiosa, alguma coisa dessa ordem. Então o que fazer? Como abordar? Discernimento, sabedoria. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra. Os evangelistas que estão aqui sabem disso. Muitas vezes nós não podemos usar o versículo naquela situação específica, mas essa sabedoria e esse discernimento espiritual vão nos direcionar a como fazer para abordar aquela pessoa. Se o Senhor coloca aquela pessoa na nossa frente, a gente tem que falar. Mas como a gente vai falar? Busque sabedoria, busque direção de Deus, busque entendimento espiritual, para que você leve uma mensagem, leve uma palavra que seja efetiva e que toque aquele coração. Amém? Então a terceira petição do apóstolo está na parte B do versículo 18, que a igreja aprenda a apreciar a riqueza da glória de Cristo sobre ela. Meus amados, a glória de Cristo está sobre nós. Amém. Será que nós temos percebido o tamanho da responsabilidade e o tamanho do privilégio disso? Não deprecie aquilo que você já recebeu de Deus. Foi restaurada em nós a imagem e semelhança de Deus, isso no âmbito do nosso espírito recriado. O Senhor nos transformou em transporte da vida de Deus, em santuários vivos das moradas do Altíssimo. Aonde você chega, a vida de Deus tem que se manifestar, porque você é um santuário vivo das moradas do Altíssimo. E nós precisamos entender que os nossos membros hoje, os membros do nosso corpo hoje, que no passado serviam a carne, hoje são instrumentos do nosso Deus. E que esses instrumentos sejam instrumentos geradores de vida a quantos estão à nossa volta. Então o crente tem que ter cuidado com o que fala, o crente tem que ter cuidado com o que faz, o crente tem que ter cuidado para onde anda, porque ele é transporte da vida de Deus.
E eu gosto muito de me lembrar daquele profeta que passava naquela cidade. E um dia uma mulher estrangeira olhou para o marido e disse: vamos fazer um quarto para o profeta, porque aquele que vai ali é um santo homem de Deus. Será que as pessoas que olham para nós podem olhar para nós e dizer: olha, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus? E não é apenas por conta das roupas, não é apenas por conta das exterioridades, é por conta dos frutos que saem de nós. Então, meus amados, o Senhor nos transformou em santuários vivos de Deus. O Espírito Santo se move e age por nosso intermédio. É a glória de Deus em nós, apesar de nós. Nem todos nós fomos chamados com a unção de João Batista ou de Elias. E você querer enfiar a palavra pela abaixo, não. Essas unções, elas são específicas para pessoas específicas, em momentos específicos. Há situações que pedem um evangelismo de impacto, há outras que não. Você tem que ir como se come papa quente pelas beiradas. Você tem que ir ali, levando a palavra de uma forma que não soe como uma agressão, ou não soe como algo que vá ir de encontro àquilo que a pessoa está esperando. Essa semana eu recebi um telefonema de uma prima. E essa prima ia fazer um cateterismo, ela não é cristã, e ela ligou pedindo oração. Olha a oportunidade, olha o tempo da oportunidade. Fica atento às oportunidades, porque o nosso Deus, Ele é Deus de oportunidades. Amém? Então, a quarta petição é que a igreja, está no versículo 19, é que a igreja possa meditar continuamente na suprema grandeza do poder de Deus para com ela, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? O poder supremo de Deus nos resgatou do reino das trevas, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos transformou para o reino, nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. Essa semana eu vi um vídeo, esse vídeo está correndo ali na internet. É um vídeo que mostra cristãos chineses recebendo uma remessa de Bíblias e pegando nas Bíblias pela primeira vez. É emocionante. Aqueles cristãos, eles choram, eles pegam a Bíblia, eles cheiram, eles abrem, eles oram. É uma gratidão tão grande que é emocionante demais. Nós temos não sei quantas versões, nós temos Bíblias de todo tamanho, letra pequena, letra grande, letra gigante. Tudo quanto é diversão e nós nem damos importância. Nós precisamos acordar para essa realidade. Enquanto é dia e nós podemos trabalhar. Porque está chegando o tempo, a noite vem, quando não vai se poder trabalhar. Então sejamos ousados hoje, mas debaixo da autoridade do Senhor, ousados na sabedoria, na busca da sabedoria e do entendimento espiritual. Queridos, a Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Grandiosa é a obra da salvação, nos conferindo remissão de pecados, libertação do poder do pecado, da ação maligna de Satanás, plenitude do Espírito, autoridade nos tornando filhos de Deus. Se o cristão tivesse consciência do poder que está sobre ele, poderia experimentar a vida abundante de plenitude, liberdade e graça que o Senhor tem reservado para os que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. O que é que essa oração do apóstolo Paulo, nessas 4 petições,
nos ensina hoje, ou seja, o que é que o Senhor deseja que aprendamos aqui. Em primeiro lugar, que busquemos a sabedoria e a revelação procedentes dele, para que não sejamos enganados ou levados de um lado para o outro pelos ventos de doutrina que insistem em soprar em nossa direção, nem sejamos manipulados por líderes inescrupulosos com suas teologias, muitas vezes tiradas até de demônios. Segundo lugar, que busquemos o discernimento para compreender a verdadeira natureza de nosso chamamento. Ele tem grandes coisas para realizar em nós e por meio de nós. Terceiro lugar, que reconheçamos a riqueza da sua excelsa glória em nós, com temor e tremor. Somos transportes da vida de Deus, seus santuários vivos sobre a terra. É muito privilégio, mas é muita responsabilidade também. Em quarto lugar, que meditemos na suprema grandeza do seu poder, que não só nos resgatou das trevas, mas nos fez seus filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O maligno não tem poder de tocar em nosso espírito recriado, porque somos de Deus. Ele pode até tocar no corpo e nas emoções, mas nunca no espírito nascido de novo do cristão verdadeiro. Há um carimbo santo em nós, que é o penhor do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra e que incomode o seu coração a partir de hoje, para durante todo esse mês, especialmente esse mês, nós orarmos pedindo isso ao Senhor. Pai, dá-me sabedoria, dá-me discernimento em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.